muito bem-vindos a mais esse episódio. Eu começo afirmando que o que você ouvirá e aprenderá hoje certamente vai destravar muitos processos aí no âmbito da sua instituição. E guardem comigo essa afirmação. A administração pública, ela é a maior responsável pela inexecução dos seus próprios contratos administrativos. A administração pública, ela acaba estimulando os pseudolicitantes, os famosos picaretas, a desvirtuarem os processos licitatórios. E isso se dá em razão da omissão na fiscalização contratual. Por falta de técnicas, de metodologia, de fiscais e gestores habilitados, capacitados para exercerem plenamente as atribuições e auxiliarem a administração pública a satisfazer todo o interesse público. Mas o episódio de hoje não é para falarmos sobre fiscal, sobre gestor, sobre contrato administrativo, sobre sanção. O episódio de hoje é para nós falarmos sobre o cadastro de reserva, que é uma das peculiaridades do sistema de registro de preços e como nós podemos utilizá-lo diante da inexecução por parte dos fornecedores, por parte dos licitantes. Quando uma empresa vai lá, ganha uma licitação, é acionada, recebe o empenho, recebe a ordem de serviço, mas simplesmente não cumpre dentro do prazo, não entrega conforme as especificações previstas no edital. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você adota o sistema de registro de preço ou se você tem alguma dúvida, deixe o comentário logo abaixo desse nosso episódio. Mas vamos lá. Antes de nós entrarmos para falar sobre sistema de registro de preços, sobre cadastro de reserva, sobre inexecução por parte dos fornecedores, é fundamental que nós tenhamos sempre a legislação aplicada e analisada de forma sistêmica. A lei de licitações foi criada para atender duas vias, administração pública e iniciativa privada. Não existe licitação apenas de um lado. O poder público precisa da empresa e a empresa precisa do poder público. É por isso que lá no artigo 11, dentre os objetivos, consta integridade, um ambiente confiável. E essa integridade, essa confiabilidade deve ser mútua. O poder público precisa confiar na empresa e a empresa precisa confiar no poder público. E você entenderá logo mais o porquê da minha afirmação inicial. O porquê que o poder público é o responsável pela picaretagem, pela inexecução, pelos problemas dos serviços públicos, pela falta de qualidade daquilo que a administração pública acaba contratando. Mas vamos lá ao que de fato interessa. Vejam só, o sistema de registro de preços, ele é um procedimento auxiliar. Está previsto lá no artigo 78. E é necessário que nós tenhamos regulamentação para aplicar o SRP diante das peculiaridades de cada instituição. E é nesse momento da regulamentação que você vai detalhar como se dará a adoção do cadastro de reserva. Porque o cadastro de reserva, ao meu ver, ele é subutilizado. O cadastro de reserva, ele acaba muitas vezes sendo usado mais como uma contratação de remanescente diante da inexecução por parte do primeiro, da rescisão com o primeiro colocado, do que necessariamente um cadastro de reserva. O cadastro de reserva, na minha concepção, deve ser utilizado diante do impedimento por parte do primeiro, diante de algum problema do detentor da ata executar o objeto, sem que necessariamente nós tenhamos uma rescisão contratual. O cadastro de reserva é utilizado de forma paralela à vigência da ata. Até porque o cadastro de reserva é um anexo da ata. Nós não temos a rescisão. Nós temos ainda uma ata vigente, mas que um reserva está executando no lugar do primeiro. É muito parecido com o futebol. No futebol nós temos o time titular e nós temos o time reserva. Se diante de um jogo o titular não está rendendo, o atacante não está marcando gol, o que faz? Ele é sacado e o reserva assume para executar aquele jogo, para completar o time, para melhorar o desempenho. E é isso que, de certo modo, a gente consegue fazer aqui com a lei de licitações. Mas veja, primeiro ponto, é fundamental que nós saibamos identificar
algumas infrações que acontecem com muita frequência todos os dias. Porque o poder público vai lá, planeja a licitação, traz ali no termo de referência local de execução, prazo de entrega, as obrigações da contratada, só que muitas vezes simplesmente é ignorado. A empresa participa, sabe que o edital se torna lei entre as partes, temos ali o princípio da vinculação a um instrumento convocatório, existe o princípio do julgamento objetivo, essas cláusulas elas são obrigatórias para serem contempladas em um edital de licitação e depois são repassadas para uma ata de registro de preços ou eventualmente um instrumento contratual, mas no momento da execução parece que simplesmente elas perdem sua validade, porque é muito comum o descumprimento por parte de fornecedores. E o poder público, infelizmente, tem se omitido na fiscalização. É óbvio que eu não estou generalizando. Existem muitas administrações que estão organizadas, que os fiscais foram previamente e plenamente capacitados, que eles recebem a cópia do contrato e da ata, que eles recebem cópia do empenho, da ordem de serviço, que o fiscal conhece do objeto. Ele foi designado de acordo com as suas competências, de acordo com as suas características. Então, tudo isso otimiza a execução do objeto. Mas, em muitos lugares, o fiscal de contratos ele não tem nem cópia do contrato. Eu falo fiscal de contrato porque é o termo técnico que consta na lei. Mas aqui seria um fiscal de ata de registro de preços. E mesmo nos casos onde não temos um contrato ou uma ata, a fiscalização deve acontecer. Uma compra direta, por exemplo, onde nós temos ali uma nota de empenho ou uma ordem de serviço, visto que nos termos do artigo 95, outros instrumentos hábeis também poderão substituir um instrumento contratual convencional. Fato é que, independentemente do valor, independentemente do objeto, o poder público obrigatoriamente precisa fiscalizar a execução daquilo que está sendo contratado, seja um bem, um serviço, uma obra ou até mesmo uma locação. E daí tem lá um prazo de execução de 5 dias, que foi previamente estabelecido diante dos estudos feitos no planejamento, é encaminhada uma ordem de serviço, uma nota de empenho, a empresa simplesmente não entrega em 5 dias, nem em 10, nem em 15, nem em 20, nem em 30. Daí quando bate o desespero, quando não tem mais prazo para a administração pública suprir as suas necessidades, ela procura de forma aleatória e desesperada formas para a execução do objeto. E muitas vezes acaba desvirtuando, busca fornecedores parceiros, executa objetos em contratos, faz troca de itens com fornecedores. Isso é proibido, isso é crime, isso é fraude. Isso gera problema, tanto para a administração pública, quanto para os fornecedores, quanto para os licitantes. Então, guardem comigo. Vamos primeiro identificar infrações que estão previstas em lei e que muitas vezes fornecedores acabam cometendo, até sem saber que são infrações, e o poder público acaba se omitindo. Está lá no artigo 155. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Quais são essas infrações? Temos ali o inciso 1, por exemplo, dar causa à inexecução parcial do contrato. Tinha um objeto, a empresa vai lá e executa parcialmente. Veja, não foi contratado parcialmente, foi contratado integralmente o objeto. Isso é um problema. A empresa ela foi acionada para a execução de um objeto, mas ela executou parcialmente esse objeto. Isso é uma infração. Temos ali no inciso 2 também, do artigo 155, dar causa à inexecução parcial do contrato, mas agora que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Veja, ambos, incisos 1 e 2, são inexecuções parciais. Só que o inciso 2, aquela inexecução parcial, causou um grave dano para a administração, ou para o funcionamento de um serviço público, ou até o próprio interesse coletivo. E certamente, diante de um processo sancionador para apurar a responsabilidade, a empresa receberá uma sanção mais gravosa. Agora a gente pega o inciso 3 do artigo 155, por exemplo, dar causa à inexecução total do contrato. Foi empenhado, foi emitida uma ordem de serviço de um determinado objeto e a empresa simplesmente não cumpre, não entrega. E não é simplesmente não entregar,
ou não aparecer para executar o objeto. Quando a empresa vai lá e entrega um objeto em descompasso, com especificações diferentes, isso é inexecução do contrato. Eu licitei marca A, a empresa entregou marca B, é inexecução do contrato. E muitas vezes o poder público vai lá e fica com aquele objeto. E muitas vezes o poder público vai lá e aceita, falando, se eu não receber esse, eu ficarei sem. Ou seja, está incentivando a empresa a entregar objetos que não são os licitados, pagam por objetos que não são contratados, com medo de ficar sem aquele objeto. Porque o interesse público precisa ser suprido, porque a população não pode ficar desassistida, porque os enfermos, os pacientes, se a gente pega como exemplo a área da saúde, não pode ficar desassistida de material médico, de produtos hospitalares, de medicamentos. Então recebe objetos em descompasso. Isso é inexecução. Entregar um objeto diferente que foi licitado é não executar o objeto adequadamente. E nós temos ali o inciso 7 do artigo 155, por exemplo, ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Prazo de entrega eram 2 dias. A empresa sabia que ela não conseguiria entregar em 2 dias. Mesmo assim, ela participou. Se ela participa, significa que ela concorda. Se ela concorda, significa que ela tem condições. Quando ela é acionada, seja por uma ordem de serviço ou uma nota de empenho, ela tem que entregar dentro do prazo. Porém, ela não executa. Ela está retardando a execução, porque ela sabe que aquele objeto ela só vai entregar em 5 ou em 10. Porém, se foi fixado 2 dias, é porque no planejamento o poder público sabia que o prazo adequado era de 2 dias. E não de 5 e não de 10. Porque 5 pode ser um prazo muito amplo, que não satisfaça o interesse público. E o que geralmente o poder público faz? O primeiro não pode, o segundo não pode, desvirtua. Mais uma vez, não estou generalizando, mas eu recebo relatos, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, desse tipo de situação. Empresas que me procuram, licitantes que me procuram e falam, professor, uma prefeitura, uma Câmara Municipal pediu para entregar esse objeto, mas eu nem tenho contrato, porque ela precisava muito daquele objeto. E agora eu preciso saber como eu vou receber. Isso é compra sem licitação. Se o objeto foi entregue, ele tem que ser pago, independentemente de ter contrato ou não. Mas o que acontece com mais frequência são empresas que já possuem contratos ou possuem atas, mas fazem trocas de itens. Era produto A, mas a empresa que venceu o produto A não entregou, falou que vai atrasar, que ela não tem a quantidade, ou inexecutou aquele objeto. Daí, o poder público busca uma outra empresa que não ganhou o produto A, mas ganhou o produto B. Então, ela empenha o produto B, mas pede para a empresa entregar o produto A. Existem diversas decisões dos tribunais de contas, em especial do TCU. É crime. Gera responsabilização dos agentes responsáveis por essa troca de itens. Pessoal, nós temos que acabar com um jeitinho. A 14133 não é mais do mesmo. Nós temos condições de fazer diferente e de fazer a diferença. A nova lei de licitações traz caminhos e alternativas para resolvermos esses problemas de execução do objeto. E o cadastro de reservas no SRP é uma dessas possibilidades. Existem outras, como, por exemplo, dispensa emergencial. Mas isso fica para uma aula específica. Então, o fato é que atrasar a execução do objeto, inexecutar totalmente ou parcialmente, são infrações. E cabe ao poder público, em especial através da figura do fiscal de contratos, identificar essas infrações. É por isso que o fiscal de contratos ele tem que guardar pertinência com o objeto, ele tem que estar por dentro da execução do objeto. É por isso que o fiscal deve ser previamente comunicado, ele tem que receber cópia do contrato, cópia da ata, cópia do empenho, cópia da ordem de serviço, para saber o que está sendo contratado, qual é o prazo de entrega, qual é o prazo de execução. Quando a empresa recebe a ordem de serviço, o fiscal tem que receber cópia. Quando a empresa recebe nota de empenho, ele tem que receber cópia. Como que nós temos fiscais de contratos sem cópia dos contratos? Lembrando que ata de registro de preço também tem fiscal. E mesmo quando eu não tenho um contrato ou uma ata, eu preciso do fiscal, independentemente do objeto. Qualquer valor demanda a fiscalização contratual. E fato é que a empresa recebeu a ordem de serviço e ela não vai entregar, o fiscal tem que acionar ela.
é importante que nós tenhamos um diálogo muito próximo entre fiscal de contratos com o preposto da contratada. Lá na 8666, a figura do fiscal estava no artigo 67, do preposto no 68. Na nova lei de licitações, a figura do preposto da contratada está no artigo 117 e na figura do preposto no artigo 118 da 14133 de 2021. Não é proibido o poder público conversar com a empresa. É extremamente necessário, ainda mais agora que nós temos contratos que poderão chegar à vigência decenal, conforme o artigo 107, para fornecimentos de bens e serviços de natureza contínua. Nós temos as atas que poderão ser prorrogadas agora no artigo 84 por igual período. Veja, a duração dos instrumentos na 14133 será maior do que nós tínhamos na 8666, de modo que os fiscais de contrato serão protagonistas. E o diálogo com os prepostos é fundamental. Por isso que o fiscal de contrato precisa ter o WhatsApp do preposto, o e-mail do preposto, o endereço do preposto, todos os canais de comunicação. Tem que ser algo acessível e não problemático igual nós temos hoje. Muitas vezes precisa notificar uma empresa, tem que pedir para o setor de licitação olhar na proposta, qual é o papel timbrado, qual é o e-mail, qual é o telefone, para mandar algo por AR. Não. Vai documentar por AR? Vai. Mas nós temos e-mail, nós temos WhatsApp, que são fontes legítimas e lícitas. Então precisamos implementar isso o mais rápido possível no âmbito dos nossos procedimentos. Mas vamos seguindo aqui com aquilo que de fato interessa. Veja, as infrações agora estão identificadas, o fiscal de contratos tem essa prerrogativa de identificar essas infrações e tomar as medidas necessárias para que a empresa se justifique diante de alguma infração dessa natureza. Mas olha só aqui, conceito do sistema de registro de preços. Está lá no artigo 6º, inciso 45 da 14133. Ele é um conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência. Então, é um conjunto de procedimentos que cabe tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, quanto pregão ou concorrência. Temos novidades aqui. Contratação direta não tinha SRP na 8666. Agora, na 14133 tem. E qual que é o objetivo do registro de preços? Está ali também no conceito. Registro formal de preços para prestação de serviços, obras, aquisição e locação de bens para contratações futuras. Então, a gente registra agora para uma contratação futura, que pode ou não se concretizar, tanto para bens, quanto para obras, quanto para aquisições, quanto para locação de bens. Aqui também temos novidades. Obras, nós não tínhamos o permissivo legal para celebrar uma ata de registro de preços. E agora, no âmbito da 14133, nós temos. Vamos lá. Uma vez compreendido qual é o conceito do SRP, nós precisamos também saber que ele não é modalidade. Modalidade nós temos 5. Pregão, concorrência, as mais usuais. Temos o leilão, temos o diálogo competitivo e temos também pregão, concorrência, leilão, diálogo competitivo e o concurso. São 5 modalidades. O que a gente mais usa, pregão e concorrência. Procedimento auxiliar, nós temos 5 também. Credenciamento, pré-qualificação, PMI, registro cadastral e sistema de registro de preços. Está lá no artigo 78. Então, o sistema de registro de preços, de forma expressa, está no inciso 4 do artigo 78. É um procedimento auxiliar. Só que, para nós usarmos o sistema de registro de preço na sua plenitude, o legislador delegou para que nós tivéssemos os regulamentos. Tem muitos que acabam sendo mais conservadores e mais literais e acabam não aproveitando todas essas prerrogativas que o legislador trouxe para a administração, para todos os entes da federação, que é o poder regulamentar. É necessário que nós tenhamos a regulamentação como o ponto de partida, porque a lei é a base. E é a partir dela que a gente avança. A lei não é o limite, a lei não é o teto. Tem muita gente já se sufocando com a lei, não consegue respirar, não consegue avançar.
É a partir da lei que a gente avança degrau a degrau. E a gente avança como? Através de regulamento. O legislador trouxe 4 vezes, de forma expressa no âmbito do SRP, a necessidade de regulamentação. A gente começa ali com o artigo 78, parágrafo 1º. Os procedimentos auxiliares obedecerão critérios claros e objetivos definidos em regulamento, ou seja, cabe a cada prefeitura ter o seu decreto, cada Câmara Municipal ter a sua resolução ou decreto legislativo. Está na lei. Obedecerão critérios claros e objetivos definidos em regulamento. E tem muitos que afirmam, mas essa não é a vontade do legislador, alterar atas dessa natureza, como, por exemplo, renovar quantitativos diante da prorrogação. De fato, isso não está expresso no artigo 84, porém o legislador trouxe que os procedimentos auxiliares obedecerão critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Ah, mas o decreto federal é omisso? Sim, mas ele vale para a União. Municípios e estados precisam assumir o protagonismo. O artigo 18 da Constituição dispõe sobre a autonomia de cada ente da federação. Não existe hierarquia entre regulamento. Prefeitura tem que ter o seu decreto, cada prefeitura. Cada Câmara tem que ter a sua resolução ou decreto legislativo. As autarquias, fundações, consórcios também precisam dos seus próprios regulamentos. Então é a partir do regulamento que a gente detalha o SRP. Nós não estamos inovando, porque o SRP tem previsão expressa na 14133. Nós estamos explicando agora como se dá a prorrogação da vigência de uma ata. O que acontece com os quantitativos? E eu defendo, quem é aluno meu sabe, a renovação dos quantitativos originais. Eu defendo os aditivos de 25%, que está lá no artigo 124 e 125 da 14133, que é aplicável a um contrato. Também é aplicável a uma ata. Por quê? Porque não é a natureza jurídica de um contrato ou uma ata que legitima o aditivo, mas sim o fato superveniente, uma necessidade que surge durante a execução do objeto e que não foi prevista inicialmente. É um fato novo, imprevisível. Pouco importa se é ata ou se é contrato, basta nós trazermos de forma expressa a possibilidade de alterações qualitativas e quantitativas na ata para satisfazer o interesse público. É esse tipo de exemplo. E é isso que nós precisaremos para o cadastro de reserva. Então nós temos o artigo 78, parágrafo 1º, temos o artigo 82, parágrafo 5º, inciso 2, e parágrafo 6º, que dispõe conforme regulamento, e temos o artigo 86, que também dispõe sobre o SRP nos termos de regulamento. Ou seja, a 14133, de forma expressa, 4 vezes, quando nós estamos falando sobre SRP, dispõe sobre a necessidade de regulamentação. E o regulamento tem que ser objetivo, tem que ser direto, tem que detalhar. Regulamento não é para copiar o que está na lei. O que está na lei não precisa estar no decreto, não precisa estar no regulamento. Regulamento é para trazer o que não está na lei, explicando, obviamente, a previsão legal. Previsão legal é um procedimento auxiliar do SRP. Agora, o regulamento, ele explica. Regulamento é o farol para quem está perdido na tempestade em alto mar. Regulamento é a luz para quem está perdido na escuridão. É um trabalho de alfaiate, corpo a corpo, feito diante das peculiaridades e especificidades de cada instituição. E o professor Marçal Justem Filho traz isso na sua obra, que a aplicação do SRP exige regulamentação específica na órbita de cada ente federativo. Ou seja, União tem o seu regulamento, o Estado tem o seu regulamento, cada município tem o seu regulamento, o Distrito Federal tem o seu regulamento. O professor Marçal traz lá na sua obra, cabe à União regulamentar a aplicação das normas legais no âmbito dos seus interesses. Quanto aos demais entes federados, cada qual editará os regulamentos pertinentes ao registro de preços em sua esfera. Portanto, não há fundamento algum para imaginar-se que a regulamentação do SRP caberia privativamente à União. Então, doutrina super qualificada, clássica e ao mesmo tempo contemporânea, professor Marçal afirma na sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos da 14133 que cada ente federativo editará o regulamento pertinente ao registro de preços na sua esfera. Regulamento da União vale para a União. Ah, mas o artigo 187 da lei dispõe que os municípios poderão usar os regulamentos da União. Poderão, mas a pergunta é, será que deverão? E a resposta é não, porque o município é um pezinho 34, a União é um pezão 45. O município precisa
de um sapato 34, 35, que é o seu regulamento. A União precisa do quê? De um sapatão 45, 46, que é o seu regulamento. Como que um pezinho 34 vai caminhar com um sapatão 45? Não caminha. Por isso que é o momento do protagonismo dos municípios terem os seus próprios regulamentos. Mas vamos ao que a lei dispõe como base para o cadastro de reserva. Está lá no artigo 82, inciso 7. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Ou seja, é a figura do cadastro de reserva. Mas que de reserva, na prática, eu não vejo muita coisa, porque ele tem ali, eventualmente, alguns cadastros de reserva, mas que só são usados quando tem uma rescisão com o detentor da ata. Para mim, isso não é cadastro de reserva. Isso é contratação de remanescente, convocação do segundo colocado. Cadastro de reserva é para eu utilizá-lo durante a vigência da ata. Então, o primeiro foi acionado para entregar um objeto. Vamos pensar em material de construção. Temos um depósito de construção que ganhou aquela licitação, ele tem bons produtos de boas marcas, com preços competitivos, com uma ótima logística. É um fornecedor muito bom. Mas naquele momento em específico, ele não tem um objeto. A construção civil está em alta na região dele. São construções e mais construções de particulares. E quando o poder público necessita daquele objeto, que ele manda um empenho, a empresa fala, eu não tenho essa quantidade nesse momento, para entregar nesse prazo. O poder público não tem interesse em rescisão. O poder público só precisa o quê? Da execução do objeto. É nesse momento que o cadastro de reserva é acionado. O titular não consegue executar, a gente chama o reserva, provisoriamente, paralelamente. Porque a gente sabe que quando um não pode, até abrir contraditório, rescisão, convocação de remanescente, passaram-se aí 30 dias. E como que fica? O atendimento da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, do saneamento, da segurança, e aí? É o reserva que vai executar. É esse o ponto cego, que muitos não estão observando. A possibilidade de execução com reserva, com a ata vigente com o titular. O que acontece? Diante de um diálogo entre fiscal e gestor de contratos com preposto, chega-se ao entendimento que aquele objeto não será entregue. Mas um entendimento já que a gente tem logo de partida. Vamos imaginar que o prazo de execução fosse 10 dias. Geralmente é encaminhado por e-mail, a ordem de serviço ou nota de empenho, praticamente não tem diálogo. Quando dá os 10 dias, bate o desespero, acende aquela luz vermelha de alerta. Mas será que não dava para nós anteciparmos essa inexecução por parte do fornecedor? Sim, bastaria o diálogo entre preposto da contratada com fiscal e gestor da administração pública. Agora, se a administração pública tem esse diálogo, mandou o empenho por e-mail, avisou pelo WhatsApp o preposto já vai avisar. Não teremos esse produto nesse prazo, nessa quantidade. O que a administração faz? Notifica o detentor da ata, suspende a execução do objeto e abre o prazo para contraditório. A empresa vai ter que afirmar o porquê que não tem. O que aconteceu? Por que ela deu esse preço na licitação e agora não tem condições de executar? Será que é conversa? Será que é desculpa ou será que é real? Por isso que notifica para contraditório e ampla defesa, suspende a execução e aciona o reserva. Fala, reserva, eu preciso de você provisoriamente. Você assume? Você tem condições de executar o objeto? Pode ser que o reserva execute provisoriamente, o primeiro traga justificativos, o poder público acate, ele consiga se reorganizar e no próximo pedido ele volta com a execução do objeto. Pode ser que ele traga justificativas, o poder público não acate, e daí o poder público tem interesse em rescisão. Daí agora tem que abrir um processo de rescisão. E o que acontece? O reserva continua executando.
É esse o objetivo do cadastro de reserva. Mas para isso é necessário que nós tenhamos um bom regulamento. Porque quando a lei traz ali no artigo 82, inciso 7, muitos estão interpretando exclusivamente que seria quando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º colocado fizesse o preço do primeiro. Não necessariamente. Isso pode acontecer? Sim, mas não é muito comum. Porque geralmente as empresas vão para a disputa e se elas têm condições de ganhar ou igualar o preço do primeiro, elas já fazem isso durante o próprio certame, com os lances diante de um eventual pregão eletrônico. A gente sabe que talvez, dependendo o modo de disputa, se é o aberto fechado, se é o fechado aberto, tudo isso pode modificar. Mas fato é que na disputa, o licitante, buscando ser o vencedor da licitação, ele apresenta a sua melhor proposta. E nem sempre as demais empresas conseguem chegar ao preço do licitante vencedor. É por isso que no regulamento você vai trazer a possibilidade do licitante registrar o seu próprio preço, de acordo com a sua proposta final, de acordo com o seu lance final. Então você vai ter um regulamento sobre o SRP que você vai trazer que após a homologação da licitação ou da contratação direta, serão observadas as condições para a formalização da ata de registro de preço. Então a gente registra na ata os preços quantitativos do adjudicatário, que é o vencedor do certame, e a gente inclui na forma de anexo o cadastro de reserva, o registro do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Mas ao final do certame, o agente de contratação, o pregoeiro, pergunta para os licitantes: vocês têm interesse? Vocês conseguem registrar no preço do primeiro colocado? Se conseguirem, registra, mas continua ainda como cadastro de reserva. Quem vai executar o objeto? O primeiro, mesmo que o segundo tenha registrado o preço no mesmo valor dele. O segundo só será acionado diante de problemas para execução por parte do primeiro. Mas geralmente o cadastro do reserva será na proposta final, no lance final, respeitando o valor de referência, obviamente. E veja, diante de uma eventual convocação, nós teremos que respeitar a ordem de classificação. Isso são premissas básicas. Mas o cadastro de reserva, ele poderá ser acionado diante da inexecução por parte do primeiro. Mas como que a gente oficializa essa contratação? Como que fica a habilitação? Isso você vai dispor no seu regulamento também. Então, a habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva só será efetuada quando houver necessidade dessa convocação, dessa contratação paralela, provisória. Porque a gente solicita os requisitos de habilitação do primeiro, abre do vencedor. Não vai abrir do segundo, do terceiro e do 10º colocado. Mas terá os preços registrados ali como um anexo, na ata, como um cadastro. O primeiro teve a suspensão da sua ata, do seu objeto. Provisoriamente, é convocado o cadastro de reserva, que é o segundo colocado. Nesse momento, analisa os requisitos de habilitação dele. E se ele tiver condições de executar o objeto naquele prazo, naquelas condições, é ele que faz a entrega provisória, ele que faz a entrega paralela ao detentor da ata. E isso pode acontecer em várias situações. Diante da impossibilidade da execução no prazo pactuado, tem lá, prazo de entrega 2 dias, o fornecedor fala que só consegue em 30, que está sem matéria-prima. E aí? Como que a administração pública vai atender a educação, a saúde, a assistência, o saneamento, a segurança? É com cadastro de reserva. Ele não vai rescindir. Ele vai suspender e vai abrir contraditório. Se no contraditório a empresa não trouxer elementos justificativos robustas, aí sim pode caminhar para uma rescisão. Mas enquanto estar no processo de rescisão, o cadastro de reserva está executando. Nós temos aqui, diante do processo de cancelamento do registro de fornecedor, eu abri o contraditório para entender o porquê não vai entregar no prazo, porquê da inexecução. A empresa não trouxe justificativas robustas, agora eu quero rescindir essa ata, eu quero cancelar o preço. E aí? Eu preciso de um objeto sendo executado. Então, enquanto o contraditório e ampla defesa estiver sendo exercida pelo signatário da ata, diante de um processo de cancelamento de registro do fornecedor, o cadastro de reserva está executando. Mas uma opção
diante de um processo sancionador, está aplicando uma multa, uma advertência, uma inidoneidade, um impedimento de contratar, nós temos ali cadastro de reserva, convocação de remanescente, cadastro de reserva, ou até diante da instauração de uma nova licitação ou contratação direta para o mesmo objeto, um cadastro de reserva vai executando paralelamente e provisoriamente. Esse é um rol exemplificativo que eu trouxe aqui para vocês, mas fato é que o cadastro de reserva ele deve ser acionado diante da impossibilidade do detentor da ata executar o objeto. Então a gente vai parar com o jeitinho brasileiro, vai parar de fazer troca de itens, de comprar sem licitação. Nós vamos assumir o protagonismo, fiscais e gestores terão contato frequente e próximo com os prepostos para otimizar a execução do objeto. E veja, nós teremos o interesse público satisfeito, porque se um não pode, tem outro que pode. Se o segundo não pode, tem um terceiro que pode. Já teve a licitação, já tem um preço registrado, só avalia a habilitação e compra provisoriamente. Ah, mas como que eu faço isso no sistema? É o que eu mais recebo de pergunta. Veja, os softwares de gestão, eles devem se adequar a isso. Os sistemas estruturantes da administração devem se adequar a isso. Nós não podemos nos curvar a eles. Nós não podemos ficar refém de um sistema. O sistema tem que se adequar ao regulamento. E o regulamento vem ao encontro do interesse de cada administração. Então é necessário que a administração convoque as empresas de software para elas fazerem esse ajuste, porque nós vamos emitir um empenho, uma ordem de serviço com uma ata vigente, sem rescisão com o primeiro colocado. Será uma compra paralela, provisória, que vai deduzir do saldo, obviamente, da ata. Porém, com outro fornecedor, com outro CNPJ. Então isso certamente vai resolver problemas, principalmente desses pseudo-licitantes, desses picaretas que participam de licitações sem ter a menor condição de execução do objeto. E a partir do momento que o poder público assumir o protagonismo, notificando, abrindo contraditório, as empresas apresentando justificativas que não são satisfatórias, terá processo para apurar responsabilidade, certamente essas empresas serão impossibilitadas de participar novamente. Isso muda o jogo. Isso aumenta a credibilidade da administração. Isso aumenta a seriedade de licitantes. Isso aumenta a qualidade dos objetos que nós contratamos. E isso faz com que a administração pública deixe de ser a principal responsável pela inexecução por parte dos fornecedores. Porque o fornecedor não executa, atrasa a entrega, o poder público aceita, com medo de ficar sem o produto, aceita trocas de marcas, sem que tenha pedido por escrito, sem que tenha sido feita termo aditivo, sem que tenha parecer jurídico. Veja, qualquer troca de marca tem que ter pedido prévio por parte do fornecedor, tem que ter um parecer técnico da área requisitante, tem que ter um termo aditivo, tem que ter parecer jurídico. Ah, mas se eu não receber, eu fico sem, não fica sem. Nós temos outros caminhos, vários caminhos dentro da lei. O que eu estou apresentando diante da inexecução por parte do fornecedor é um, quando nós estamos num SRP. Mas temos vários outros, que falaremos em outras aulas, em outros episódios. Mas esse, sem sombra de dúvidas, em razão do volume grandioso que nós temos de registro de preços, certamente resolverá muitos problemas. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se você acredita que isso vai mudar a dinâmica das suas contratações, algumas ações são necessárias. Primeiro ponto, saber quais são as infrações previstas em lei, ter os fiscais e gestores de contrato capacitados, com cópias dos contratos, das atas, dos empenhos das ordens de serviço, que eles saibam, obviamente, através da capacitação, quais são as infrações, que eles tenham um diálogo permanente com o preposto da contratada, que no edital de licitação ou no aviso de contratação direta tenha as diretrizes para um cadastro de reserva, mas principalmente que você traga tudo isso num regulamento. Pegue o seu regulamento, revise se ele traz tal permissivo, se ele traz tal possibilidade de cadastro de reserva no preço do segundo, do terceiro, do quarto, respeitando o valor de vigência, valor de referência. Porque é engraçado, se não tem disputa, a gente paga o preço máximo. E por que o cadastro de reserva tem que fazer o preço do primeiro? O preço do primeiro é uma possibilidade.
mas ele pode fazer o seu próprio preço, e o seu regulamento que vai dispor a respeito disso. Então chegou a hora de você revisar o regulamento, chegou a hora de você assumir o protagonismo, chegou a hora de você acabar com um jeitinho, troca de itens, pare de buscar fornecedores parceiros, busque fornecedores que participaram do certame. Não incorra em infração, não cometa crime. Vamos aproveitar a nova lei não é mais do mesmo, ela é muito boa, ela vira o jogo, e eu e a minha equipe estamos aqui à disposição para auxiliá-los. Então, eu queria agradecê-los. Se ficou alguma dúvida, tem campo específico aqui para você deixar o comentário. Meu muito obrigado para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu!